Nem toda dor é castigo. Algumas são o som do céu te escolhendo. Você sente que há algo dentro de você, que o mundo não entende? Uma inquietação silenciosa, um peso invisível, um chamado que ainda não tem nome? Às vezes, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo buscando a Deus, parece que o céu se cala. Mas talvez esse silêncio não seja rejeição. Talvez seja consagração. Se você sente que carrega dores que ninguém vê, se o seu espírito grita em um lugar onde a alma parece estar só, este vídeo foi feito para você. Hoje, vamos mergulhar em 5 dores espirituais profundas que não são sinais de abandono, mas de eleição. Como José no poço, rejeitado pelos irmãos, mas sendo preparado para o trono. Como a borboleta no casulo, que parece morrer, mas está prestes a voar. Essas dores podem ser o selo silencioso de um Deus que te escolheu antes mesmo de você saber quem era. Há um tipo de solidão que não se resolve com companhia. É quando sua alma grita por algo que ninguém ao seu redor consegue ouvir. Você está cercado, mas se sente invisível. E o mais difícil é que essa sensação aparece até mesmo dentro da fé. Você ama Deus, busca sua presença, mas parece que não se encaixa nem nos ambientes onde Ele é adorado. Como se houvesse algo diferente em você, uma identidade que nem você sabe explicar. Essa dor é real, mas ela não é rejeição, ela é preparação. Lembre-se de Moisés, expulso do Egito, rejeitado por seu próprio povo. Seu chamado não nasceu no conforto do palácio, mas no silêncio do deserto. Foi ali, onde ninguém o validava, que ele ouviu a voz de Deus, pela primeira vez. Quando o Espírito de Deus começa a transformar seu interior, o cérebro entra em dissonância com os ambientes antigos. O que antes parecia familiar, agora parece estranho. Você não mudou por fora, mas por dentro, algo já foi acionado. Por isso, cuidado com a comparação. Talvez o ambiente onde você está hoje não foi feito para te manter, mas para te treinar. Não tente se moldar ao que Deus está tentando romper em você. Experimente o jejum de validação. Por 7 dias, pare de buscar confirmação externa. Não poste esperando curtidas. Não compartilhe esperando elogios. Feche os olhos e ouça apenas a voz do Espírito. Talvez no silêncio, você descubra que já foi escolhido e que esse desencaixe é só o início do envio. Algumas pessoas caminham com feridas que ninguém nota, choram em silêncio, servem com um coração em pedaços, adoram enquanto lutam contra um caos invisível. Você já sentiu isso? Uma carga que parece grande demais para sua fase de vida? Como se seu espírito carregasse uma mala pesada, mas sem bilhete de viagem? A jornada ainda nem começou, mas o peso já está sobre você. Isso não é fraqueza. É sensibilidade espiritual. O chamado desperta uma percepção diferente. É como se seu espírito tivesse sensores que captam dores, sinais e urgências que os outros não veem. Você sente mais, porque Deus está confiando mais. Jeremias sabia o que era isso. No capítulo 20, ele grita: "Me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir, e agora sou motivo de riso todo dia." Ele sentia antes do tempo. Chorava por um povo que nem sabia que precisava ser salvo. E é aqui que muitos erram. Tentam anestesiar essa dor com distrações. Mergulham no trabalho, na produtividade, nas redes sociais, mas o vazio espiritual não se preenche com barulho. Essa dor não é para ser ignorada. Ela é um selo de confiança. Deus não entrega cargas espirituais a corações indiferentes. Se você sente, é porque foi ativado. Resista à tentação de se endurecer. Não é sensibilidade demais, é propósito demais. Há momentos em que Deus te mostra coisas que você ainda não sabe como dizer. Vêm sonhos, pressentimentos, intuições profundas, e ao tentar compartilhar, você recebe olhares de desconfiança. Como explicar o que nasceu no invisível para quem só acredita no que é palpável? É aí que nasce uma dor silenciosa, a dor de enxergar antes da hora. Talvez você esteja vivendo isso. Vê padrões espirituais se repetindo. Discerne pessoas, atmosferas, intenções. E no fundo, sente que há algo mais acontecendo, mas não consegue traduzir em palavras.
Muitos que carregam dons proféticos passam anos achando que estão pirando, quando na verdade estão apenas ouvindo cedo demais. O córtex pré-frontal, a área do cérebro ligada à percepção de propósito, entra em conflito quando há uma grande visão sem estrutura emocional para sustentá-la. Você sabe que há algo, mas não tem com quem compartilhar. Isso gera frustração, isolamento, crise de identidade. Mas há saída. E ela começa pelo silêncio. Crie um espaço de confiança entre você e Deus. Anote, observe, ore. Comece um diário de revelações. Por 21 dias, anote tudo o que perceber espiritualmente. Sonhos, sentimentos, mensagens sutis. Não compartilhe com ninguém ainda. Espere, ore, peça confirmação. A maturidade espiritual nem sempre vem com respostas, mas com o tempo. Você não está louco, está sendo ativado. E a dor de não conseguir explicar é o nascimento de uma linguagem que ainda está sendo construída entre você e o céu. Existe um conflito que dói mais do que a dúvida. É o desejo por algo santo quando ainda se carrega vícios antigos. Você quer crescer, servir, viver um propósito maior, mas se vê tropeçando nas mesmas falhas, nos mesmos hábitos, nos mesmos pensamentos que jurou largar. É como se sua fé estivesse em um lugar e sua mente em outro. Como se o espírito já tivesse ouvido o chamado, mas a alma ainda estivesse tentando se levantar da queda. Esse é o espaço da dissonância vibracional espiritual, quando a semente do novo já foi plantada, mas o terreno ainda está se limpando. Paulo descreve isso com profundidade em Romanos 7. O bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero, esse faço. Não é fraqueza, é luta. É o campo de batalha onde o velho e o novo se enfrentam dentro de você. A ciência chama isso de circuito da repetição. Mas a Bíblia chama de carne contra espírito. E a vitória não vem com culpa, vem com realinhamento. Experimente a confissão consciente. Não aquela que te faz afundar na vergonha, mas uma que te alinha à verdade, à graça e à ação. Ore com honestidade brutal. Senhor, ainda falho, mas não quero mais viver assim. Visualize com base bíblica o que Deus diz de você. Nova criatura, livre, escolhido. Pratique uma microação diária que quebre o padrão. Um pequeno sim ao espírito. Você ainda está sendo gestado espiritualmente. E essa dor de desejar algo que ainda não nasceu é o sinal de que o parto está próximo. Você já se olhou no espelho depois de uma queda e sentiu que perdeu tudo? Não apenas o controle, mas o direito de se sentir próximo de Deus? Como se ao tropeçar de novo você tivesse anulado meses de busca, de oração, de entrega. Essa é uma das dores mais silenciosas dos escolhidos. Não apenas cair, mas se afundar na culpa depois da queda. É como tentar sair de um buraco cavando mais fundo com as próprias mãos. A vergonha te prende. A mente te acusa. E o pior, você começa a acreditar que Deus desistiu. Mas a palavra diz o contrário. Pedro negou Jesus 3 vezes. E foi restaurado pela mesma boca que o confrontou. Tu me amas? Perguntou Jesus. Não foi uma acusação, foi uma chance de retorno. O erro mental está em confundir correção com condenação. O Espírito Santo não grita, você é sujo. Ele sussurra, você ainda é meu. E a ciência confirma. Culpa crônica desregula a dopamina. Quanto mais você se culpa, mais você se esgota emocionalmente, e mais difícil fica romper o ciclo. Por isso, cair não deve ser o fim, mas o início de um retorno mais sincero, mais humano, mais cheio de graça. Se você caiu, Deus ainda está aí. Não com um dedo apontando, mas com uma mão estendida. Não se trata de ignorar a queda, mas de entender que ela não define quem você é. Define o quanto Deus ainda quer te levantar. Você ora, jejua, se entrega. Mas o tempo passa, e nada acontece. Não há sinais, não há confirmações, não há porta se abrindo. É como se você estivesse esperando por algo que nem sabe o que é, só sente que ainda não chegou. Essa dor dói, porque é silenciosa. E silenciosamente, ela começa a minar a fé. Mas há uma verdade esquecida. Deus não testa com barulho, ele prova com silêncio. A incubação espiritual é invisível, como uma semente enterrada,
O fato de você não ver nada não significa que nada está acontecendo. A raiz cresce no escuro. É nesse tempo que você é testado não pelo que recebe, mas pelo que permanece. Pelo que continua mesmo sem aplauso, sem reconhecimento, sem resultado. É aqui que muitos desistem. Porque confundem a ausência de resposta com a ausência de Deus. Mas Ele ainda está ali, como esteve com José na prisão, como esteve com Davi nos campos, como esteve com Jesus no Getsêmani. Viva o ritual do não resultado. Por 7 dias, celebre não o que você conquistou, mas o que você permaneceu. Anote. Hoje fui fiel em, ainda que tudo por fora diga que nada mudou. Esse é o som do crescimento invisível. A dor de esperar sem saber o que espera é só o eco do céu dizendo: continue. Estou moldando você por dentro antes de revelar por fora. Essas dores que ninguém vê são as marcas silenciosas de quem foi separado por Deus. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Davi foi esquecido no campo enquanto seus irmãos desfilavam diante do profeta. Mas foi ele que Deus ungiu. Spurgeon lutava com a escuridão da alma, mesmo enquanto pregava para multidões. Elizabeth Elliot transformou a dor da perda em legado eterno. Você pode estar no seu casulo agora, mas isso não é fim, é início. E se esse atraso que você tanto teme for, na verdade, o cuidado de um Deus que não quer te entregar despreparado, olhe para sua dor com outros olhos. Ela pode ser o selo silencioso de um Deus que já te escolheu, antes mesmo de você entender por quê. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu recebo esse processo. Compartilhe com alguém que também está lutando em silêncio. E se ainda não se inscreveu, ative o sino. Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração.